dia a todos. Que a paz de Jesus seja no teu coração. Amém? Amém. Estou com a missão aqui hoje de repartir a palavra com vocês. Na verdade, seguir repartindo, né? Que se você não percebeu ainda, Deus já está falando no nosso meio. Deus já está ministrando ao nosso coração. Então, se você tem ouvidos atentos, né, ouça o que o Espírito Santo está comunicando à igreja. Amém? E eu quero seguir aqui. Na verdade, eu queria fazer uma reflexão daquilo que Deus colocou no meu coração essa semana. É algo bem recente que eu comecei a pensar nessa semana. E eu queria até contextualizar um pouco aqui, levar vocês a pensar um pouco, né? Porque chega nesse período de Ano Novo, a gente acaba desfrutando de muitas coisas novas, desejando muitas coisas novas, né? A começar pelas roupas, né? Quem no Ano Novo não... Eu não sou uma dessas pessoas, né? De comprar, mas tem muita gente que começa a refazer guarda-roupa, né? Começa a comprar, começa a ver, desejar, enfim. E você é uma dessas pessoas? Quem comprou roupa nova aqui? Final do ano. Ih, tá todo mundo duro, igual a mim. Misericórdia. Esse exemplo nem coube muito, mas isso já foi uma prática das pessoas. De chegar no final do ano e querer comprar roupa nova. Minha roupa mais nova é essa aqui, que eu usei menos de 5 vezes, para mim é nova, né? E se roupa nova, as pessoas não estão comprando muito, imagine o próximo exemplo que eu vou dar, né? Que normalmente as pessoas, né, isso faz tempo, quando vai chegando o ano novo, elas vão desejando comprar um automóvel novo, né? Aquele que já tem o seu carro, a pessoa pensa em trocar de carro, não é? E mais distante ainda, o horizonte, mais longe ainda, tem gente que até almeja trocar de casa, né? Se mudar para um lugar para viver esse novo ano numa casa nova. E eu queria fazer uma reflexão contigo, né? Para alguma pessoa que compra um carro novo e aí ele mantém o carro antigo lá na garagem, ele tem esse privilégio de manter 2 carros, né? Ele chega com o carro dele novinho lá na garagem, começa a desfrutar desse carro novo. Só que, em algum momento, o carro dele, antigo, apresenta um problema no motor, numa peça, e ele tem uma brilhante ideia. Ele vai lá no carro novo, pega a peça lá similar, desmonta do carro novo, vai lá no carro antigo, coloca essa peça no lugar da quebrada, inutiliza o carro antigo fica lá, né, inutilizado, porque sem a peça ele não funciona, e ele coloca o carro antigo para rodar. Faz sentido para você? É uma boa ideia? Não, né? Agora pensa numa casa nova. Você está lá com uma casa novinha, né, com tudo de última geração, né, enfim, alvenaria, tubulação, vaso novo, aquele vaso lá que tu aperta o botão e levanta. E aí você, na sua casa antiga, tem um problema no seu banheiro. E aí você precisa quebrar a parede e você descobre que tem a opção de entupimento na tubulação. Aí você tem uma outra brilhante ideia. Você vai lá na sua casa nova, né, porque está tudo certinho no lugar, arrebenta o teu banheiro novo todo, arranca a tubulação novinha, com material nobre lá, atualizado, né, coloca na tubulação da casa antiga, remove a tubulação velha, quebrada, coloca na casa velha, e você deixa a sua casa nova cheia de problema lá, inutilizada também, de alguma forma. E aí você conserta a tua casa antiga. Isso é uma boa ideia para você? Não? Quem é bom leitor de Bíblia, talvez esteja imaginando onde que eu quero chegar. Porque Jesus, ele contou uma ilustração parecida, né, com alguma similaridade daquilo que eu estou falando aqui. E envolve roupa nova, né? Lá em Lucas 5, versículo 36
ao 38, eu vou ler na NVT, se alguém for projetar. Jesus fala o seguinte, no versículo 36, numa conversa com os fariseus, contexto lá, né, de Lucas 5, os fariseus já vinham questionando uma opção, na verdade é uma opção não, tudo aquilo que Jesus fazia e falava, os fariseus vinham questionando por conta da religiosidade e das tradições que ele tinha. Eles não enxergavam quem era Jesus, o Filho de Deus. Para explicar uma tradição que eles estavam questionando sobre o jejum, ele fez a seguinte ilustração. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Ninguém faria isso. Por quê? Por que isso é tão óbvio? Porque se fizer, estragaria a roupa nova e o remendo novo que ele coloca na roupa velha não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Jesus está explicando aqui, na verdade, eu não quero nem me ater à explicação do jejum em si, mas eu quero me ater ao princípio que Jesus está explicando aqui. Ele fala que o remendo novo não tem como se ajustar ao velho. Isso não faz sentido. E a consequência disso é você perder tanto o novo quanto o velho. Qual o princípio que Jesus está falando aqui, né? Meu entendimento. É nós queremos remendar a vida nova de Deus que você recebeu na sua antiga maneira de viver. Todos os teus pensamentos, todos os teus conceitos, tudo aquilo que você acredita, você pega a vida nova que você recebeu de Deus e tenta encaixar em tudo aquilo que você quer seguir continuando vivendo, inclusive as suas tradições religiosas. Em Efésios 4, 22 ao 24, fala o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Desejos enganosos, que desejos são esses? São os nossos desejos altivos, a nossa corrupção interior, a nossa independência, tudo aquilo que é contrário a Deus, são os nossos desejos enganosos da nossa velha natureza, que muitas vezes passa desapercebido por muitas pessoas. E aqui Paulo está falando, deixa de lado essa velha natureza que se corrompe, dia após dia, ela se corrompe, e se deixe renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O Evangelho do Reino de Deus, ele é uma transformação completa na vida daquele que se rende ao senhorio de Jesus. É uma transformação completa. Nós não conseguimos adaptar o Evangelho do Reino de Deus à sua vida pessoal. Isso é impossível. Isso é remendar aquilo que é novo, aquilo que Jesus propôs para a tua vida, naquilo que você acredita que precisa continuar sustentando e vivendo. Quando Cristo vem, Ele faz nova todas as coisas. A gente declara isso, né? Acho que é um versículo mais declarado, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Mas na prática, na realidade, não é muito bem assim. Quando nós não nos rendemos por completo ao senhorio de Jesus, ao governo de Jesus pleno na nossa vida, nós só perdemos. Nós perdemos o melhor de Deus, né? A plenitude de Deus, a vontade de Deus plena na nossa vida, e nós também perdemos a nossa própria vida. A vida aqui terrena, a gente perde, porque essa vida aqui é passageira. Tudo que a gente vive aqui vai passar.
Então, nós não vamos conseguir remendar o reino de Deus com a nossa vontade. Amém? O reino de Deus é uma vestimenta completa. A gente tem muita resistência àquilo que é novo, né? Porque um dia, né, eu também li num livro que o preço de viver o novo é você deixar o velho. E nós não queremos isso. Isso causa muita insegurança na gente. A gente sempre quer ter o controle de todas as coisas. E quando vem o reino de Deus, por mais que a gente enxergue que é um reino superior, soberano, poderoso, nós fazemos as nossas contas e, muitas das vezes, a gente quer fechar essa conta que não fecha. A gente pega esse remendo, uma igreja que não faz discípulo, e coloca a esperança num governo conservador. Quando, na verdade, o nosso papel para ver a nossa nação sarada seria qual? 2 Crônicas 7,14, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que é tempo de nós abrirmos mão por completo de qualquer remendo, de qualquer boa ideia, que não seja aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu na sua própria palavra. Só o Senhor Jesus pode transformar a nossa nação. Só o Senhor Jesus pode transformar a minha vida, a minha casa, a minha família, a vida dos meus colegas de trabalho, a minha vizinhança, as pessoas que estão ao meu redor. Só Jesus, só o reino de Deus estabelecido e a vontade dele sendo feita, que é possível nós experimentarmos a nossa nação sarada, curada. Amém? E eu queria dar 2 exemplos, agora pessoais, de remendos que eu, durante muito tempo, eu conservei na minha vida. Vou me expor um pouco aqui. E talvez isso não que eu já haja alcançado alguma coisa, mas eu creio que isso me impediu de avançar e muito na minha vida com Deus. Me impediu de avançar e muito. E eu queria citar só 2. Se eu parar para falar que já tive muito remendo, e peço a Deus que me revele os que ainda estão em oculto no meu coração. Mas o primeiro remendo que eu queria abrir aqui com vocês era que eu desejava prosperar, né? Eu queria a vida nova de Deus, né? A roupa nova que Ele propôs para mim, e eu queria encaixar na minha vida de trevas. Em Provérbios 28:13, fala o seguinte: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa e abandona alcança misericórdia. Eu sempre tive um hábito de que a minha imagem ela fosse extremamente preservada, né? Eu cresci no meio de um lar cristão, meus pais sempre me ensinaram, né, no caminho, sempre serviram no meio da igreja também. Então eu tinha, né, por mim mesmo ali, meu crescimento, né, da minha infância, minha adolescência, eu tinha um receio muito grande de que as pessoas elas me conhecessem de verdade, porque eu tinha muitas coisas em oculto na minha vida, principalmente quando fui crescendo e fui me envolvendo, né, em alguns pecados que adolescente acaba se envolvendo, né, e acaba escondendo dos pais, né, principalmente na área da impureza. Eu vivia, né, uma vida dupla, só que eu queria sustentar isso no meio dos irmãos. Eu queria mostrar para todo mundo que eu tinha uma vida correta, né, que eu fazia o meu devocional, que eu era um cara que fazia minha leitura bíblica, que eu ensinava, né, na classe lá, de onde eu congregava. E só que certo dia eu estava num grupo, né, eu estava visitando aqui já, e estava num grupo caseiro meio doido, porque só tinha homem nesse dia, e nesse dia foi um dia
especial porque eles resolveram todo mundo abrir coração. Começar uma reunião, né, tranquila, todo mundo abrindo o coração. Falar uma opção de miséria. E como só tinha homem, o negócio estava à vontade, né? Estava, enfim, sem filtro. E aí todo mundo abrindo pecados, né, de cunho sexual, né, as pessoas falando de impureza, pornografia, rasgando o verbo. E eu lá, com vários pecados que eles estavam confessando, eu estava envolvido em quase todos. E eu fiquei quieto na minha, né, como sempre fazia, sem pressão nenhuma, né, cara já frio, já acostumado a conviver com esse ambiente de não abrir meu coração, de não ir para a luz. E depois, em algum momento, teve a reflexão, teve a palavra, e eu saí daquele lugar bem. Eu saí bem daquele lugar. Eu saí, na verdade, pensando, cara, que estudo bom. Que estudo maravilhoso, porque teve um estudo, teve uma palavra. Só que no meio do caminho, voltando, eu não recordo exatamente, acho que eu estava sozinho. Eu também não sabia como Deus falava comigo. Eu tive uma impressão de que Deus estava falando comigo. E ele falou o seguinte, né, não foi uma voz, não, foi algo no meu interior mesmo que eu percebi que ele falava o seguinte: você não faz parte disso. E aí, no primeiro momento, eu repreendi o diabo, né? Falei, cara, você não faz parte disso, está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque eu faço parte disso. Eu faço parte da igreja. Eu faço parte daquela família. Eu sou um com aqueles irmãos. E aí ele foi me lembrando, né? Cara, você não percebeu que no início daquele encontro, todo mundo estava abrindo o coração? Todo mundo estava confessando seus pecados, pedindo ajuda, e você estava ali como se você não fizesse parte de nada daquilo que estava acontecendo. O teu orgulho é tão grande que você nem percebe que você já não partilha de verdade da vida com a igreja. E a palavra fala que se nós andamos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse remendo na minha vida eu sustentei durante muitos anos. Eu queria prosperar espiritualmente e eu só prosperava religiosamente. A minha vida com Deus não fluía de jeito nenhum, de jeito nenhum. Até que um dia, né, depois dessa experiência, eu comecei a ter coragem e comecei a abrir. Comecei a abrir meu coração, comecei a confessar os meus pecados, comecei a pedir ajuda. Foi o período mais próspero da minha vida. Por quê? Porque eu de verdade experimentei o perdão de Jesus, o sangue de Jesus, me purificando de todo pecado, e eu vestindo essa roupa nova, essa roupa, né, que o Senhor Ele desejava que eu vestisse, né? Eu abri mão desse remendo, né, da vida aparente crente, aparentemente devocional, e comecei a viver algo novo. E sigo vivendo até hoje, porque hoje eu sigo confessando meus pecados, sigo confessando minhas dificuldades. Esse caminho, ele segue, né, na vida de um discípulo de Jesus que deseja crescer e prosperar nos caminhos de Deus. Um outro remendo, eu não sei se você se identifica com esse primeiro, mas eu creio que algumas pessoas ainda vivem isso hoje. Eu também não creio que eu estou aqui por acaso falando sobre essas verdades, e nem abrindo meu coração, tendo essa oportunidade. Mas eu também creio em outro remendo que eu vivi, né, que era o desejo de cultuar a Deus, né, de expressar meu louvor, de viver uma vida de culto a Deus, mas com o coração fechado para pessoas. Isso também é um remendo que a gente perde. Tanto a vida de Deus tem para nós, quanto a gente começa a morrer também. Jesus fala em Mateus 5, versículo 23 e 24, o seguinte: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, o
que você faz? Deixa diante do altar a sua oferta e vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, depois você volta e faz a sua oferta. Um princípio que Jesus fala aí é que os nossos relacionamentos entre irmãos, eles antecedem o nosso culto, a nossa vida de culto a Deus. Por quê? Porque o culto ele não é uma liturgia. Durante muitos anos eu também vivi, entendia que o culto era um momento específico que eu estava na reunião com a igreja, com os irmãos. Mas o culto que o Senhor espera, na verdade, aquilo que o Senhor procura não é nem adoração. Ele procura o quê? Adoradores, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E isso se quebrou um dia na minha vida, de parar de querer cultuar a Deus com o coração fechado. E nós, irmãos, temos muitas desculpas para permanecer na nossa quando nós temos algo a resolver com os nossos irmãos. Por quê? Porque nós temos, na verdade, vou falar de mim, eu tenho muitas habilidades de transparecer que está tudo bem. Por quê? Porque eu tenho muitos anos de caminhada. Então, não sei se alguém se identifica, quanto mais tempo a gente tem de caminhada, até o nosso comportamento, quando a gente não quer tornar evidente, transparente para alguém, a gente sabe as respostas, a gente sabe os versículos, a gente sabe acrescentar em alguma boa reunião, em algum grupo caseiro, em alguma conversa. Mas não é isso que o Senhor procura. O Senhor procura de verdade adoradores inteiros, que adoram em espírito e em verdade. E um dia, o dia que eu quebrei esse remendo, foi uma experiência também que eu tive, que foi até num retiro aqui, se eu não me engano, acho que era o Robson, estava compartilhando uma palavra, e o Franco interrompeu, tinha uma palavra ali para compartilhar no momento, e ele leu um texto. O texto que ele leu é o seguinte, de 1 João 3, que fala como pode permanecer em alguém, que fechou o coração para uma pessoa o amor de Deus. No momento, eu também tive algo no meu coração que eu não lembrei de ninguém no momento, mas eu fiquei muito inquieto. E o Franco só compartilhou uma reflexão que estava no coração dele sobre esse assunto específico. O Robson retomou a palavra e eu fiquei com aquilo no meu coração. Não ouvi mais nada, fiquei refletindo, orando a Deus. E aí Deus me lembrou que eu tinha fechado o coração para um irmão há muitos anos, que eu nem falava mais com esse irmão, porque ele saiu da minha rotina, ele convivia comigo, a gente vivia muito juntos, mas por conta de casamento, eu casei, enfim, me mudei, a gente perdeu esse contato. Mas a gente não perdeu só o contato cotidiano, a gente rompeu uma relação ali de muitos anos de amizade. E, na hora que eu lembrei dele, eu falei, Senhor, o que eu faço? Porque eu não lembro de nada que eu fiz contra esse irmão, não lembro de nada que eu tenha ferido esse irmão, e também não recordo que ele tenha feito algo para mim, que, como se fosse aquela briga. Porque naquele dia a gente brigou, discutiu e tudo mais, não tinha acontecido nada disso. Só que, em algum momento, o meu orgulho, a minha altivez no meu relacionamento com ele percebeu que eu comecei a desprezar ele justamente porque eu vim congregar aqui, no meio desses irmãos. E ele percebeu que eu era um cara que tinha a verdade na ponta da língua. Então, toda a conversa que a gente tinha, eu rebatia ele com a palavra, com coisa muito teórica, porque no início eu não vivia nada. Eu só aprendia a teoria no início, fiquei chocado com o Evangelho do Reino de Deus, mas fiquei durante muito tempo só admirando, só deliciando com a palavra que eu estava recebendo. E fui até esse irmão.
fui até esse irmão e perguntei para ele se tinha alguma coisa, né, que aconteceu entre nós, porque nós nos afastamos e tal, se ele tinha alguma ideia, porque, sinceramente, irmãos, para mim não tinha acontecido absolutamente nada. Mas, quando eu dei o microfone para ele falar, meu irmão, um amigo me descascou muito, me descascou. Falou disso, falou daquilo, falou da minha postura, do meu orgulho, do distanciamento, que eu abandonei ele, mas falou muito, e eu só ouvi. E eu percebi que, de verdade, eu desprezei esse irmão. A minha altivez, o meu orgulho, fez com que uma fala dele, eu desprezasse esse irmão e eu fechei o coração para ele. Tanto que eu nunca mais procurei ele durante anos. E ele é um irmão muito solitário, muito sozinho. E eu ignorei durante alguns anos isso. Essa oportunidade, nesse dia que eu tive com ele, foi de pedir perdão, me humilhar diante dele. Eu não contestei nada, absolutamente nada daquilo que ele falou. Eu recebi, de verdade, né? Porque a gente não sabe como que as pessoas se sentem, às vezes, com algumas posturas que nós temos com elas. E ele liberou perdão na minha vida, né? Hoje nós retomamos assim, uma amizade que eu nem cria que seria possível. Acho que foram 4 ou 5 anos que a gente nem se falava. Ele nem conhecia o meu filho. Na época, eu tinha já 2 anos. Ele nem conhecia o meu filho. E eu creio que esse é mais um exemplo, né? É mais um remendo que, eu falando da minha vida, que eu precisei quebrar, eu precisei desfazer, eu precisei vestir essa roupa nova de Jesus no que diz respeito ao meu relacionamento com a igreja. Porque se nós cremos de verdade, assim como foi falado aqui, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, nós temos a responsabilidade também de viver tudo aquilo que essa palavra ela nos fala. Esse é o nosso alimento real. Então, quando você ouve a voz de Deus, né, isso precisa ser imediato, porque a fé ela só é real quando ela é obedecida. Se você ouve a voz de Deus, você obedece. Se você tem remendos na sua vida hoje, se você tem coisas que você quer encaixar o reino de Deus na sua realidade, você não vai conseguir, porque o reino de Deus e as ideias humanas, elas são opostas entre si. As ideias da carne, na verdade, o espírito e a carne, eles militam entre si. É uma luta. E essa luta, na verdade, eu e você precisamos perder. Nós precisamos nos render de verdade a esse rei poderoso e amoroso que nós entregamos a nossa vida. O reino de Deus, ele tem uma agenda. A sua agenda, você não vai conseguir colocar a agenda de Deus na sua agenda. Compreende o que eu estou dizendo? Se você até hoje governa a sua vida, os seus dias, o reino de Deus tem um plano para você, o Senhor Jesus tem um plano para a sua vida. Você não vai conseguir encaixar o plano de Deus nos seus planos. Se você deseja de verdade viver a vontade de Deus, você vai ter que abrir mão dos teus planos. O reino de Deus é a vontade de Deus estabelecida na vida de um homem e de uma mulher. Se você quer viver a vontade de Deus, você vai precisar abrir mão da sua vontade. É impossível alguém remendar a vontade de Deus na vontade humana, na vontade da carne. Nem as tuas boas ideias, assim como Pedro teve uma ótima ideia para Jesus, falando que ele não precisaria sofrer, que ele não precisaria passar por aquilo que ele iria passar, isso, na verdade,
é humanismo. Essa não é a vontade de Deus. Eu sei que é difícil, na verdade, não é nem difícil, né? É impossível alguém viver, né, isso que eu estou falando aqui, se essa pessoa ela tentar com os próprios esforços também. Os nossos esforços, eles conseguem remendar tudo. A gente vai remendando até áreas da nossa vida familiar, profissional. A gente vai colocando, né, e espiritualizando muita coisa. Mas o que o Senhor quer para esse novo ano é que você não remende, né, esse novo ano que está iniciando com aquilo que você não se arrependeu do ano que se passou. O que Ele quer de verdade é que eu e você, nos rendamos por completo à vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Não existe uma vontade melhor que não seja a vontade de Deus, por mais que isso doa. Vou falar, abrir meu coração para aquele... Quem já teve essa experiência de abrir o coração para alguém que você se considera, né, por causa do orgulho, superior, e que você não fez nada, não é tão simples assim. Não é simples. Não é fácil. Mas existe um poder, né, que se aperfeiçoa na fraqueza, né, que se coloca à disposição para a gente viver essa vontade de Deus plena. E os frutos disso são maravilhosos. O fruto de alguém que faz a vontade de Deus é tremendo. É tremendo. É tremendo você poder tocar o coração de uma pessoa através da obediência da palavra de Deus que Ele colocou no teu coração. Quando alguém se rende de verdade, outra pessoa é abençoada. Quando você morre para a sua vontade, alguém experimenta algo novo de Deus. Mas quando nós vivemos remendando, quando nós vivemos sustentando aquilo que nós queremos viver e adaptar o Evangelho, adaptar o reino de Deus às nossas vontades e à nossa realidade, todos perdem. Você perde e aquelas pessoas que estão ao teu redor também perdem. Mas Deus pode fazer algo novo. Deus pode fazer algo novo, só que esse novo de Deus, eu não sei se você está me compreendendo, é algo completo. Não é algo parcial. Viver a vontade de Deus é algo pleno, é algo completo. E a gente não vive dos nossos próprios esforços. A gente vive no poder e na dependência do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. E é isso que eu creio que Deus quer que nós experimentemos. Na verdade, eu não falo, eu creio, sinceramente, eu creio de verdade que Deus deseja que esse ano de 2026 seja um ano muito próspero espiritualmente na minha e na sua vida. Ele não deseja que a gente termine esse ano, e eu não falo por todos, tá? Mas talvez você tenha terminado o ano de 2025 sem viver quase nada daquilo que o Senhor separou para você viver. Mas a expectativa de Deus é que você viva um ano rendido aos pés de Jesus por completo, por inteiro. Que você não passe esses dias, e isso começa hoje. Isso começa agora. O tempo de tomar uma decisão é quando você ouve a voz de Deus. Se hoje você ouvir a voz de Deus, você não endurece o teu coração. Você se rende de verdade. Porque o Senhor pode fazer algo tremendo na vida de alguém que se dispõe a viver a vontade de Deus. Falaram aqui que, realmente, esse ano é uma incógnita. Né? Esse ano ninguém sabe o que vai acontecer. Mas quem faz a vontade de Deus, algo é muito claro. Você vai começar a experimentar algo tremendo, que aí você vai começar a ser revelado da pessoa de Jesus. Porque aquele que tem os mandamentos e obedece, esse é o que ama ao Senhor.
E aquele que ama também é amado pelo Senhor. E ele se manifesta, ele se revela. E você começa a viver uma vida nova. Você começa a experimentar o que você nunca experimentou antes. Só porque você se rendeu ao senhorio de Jesus por completo. Eu quero enfatizar isso por completo. Porque o Senhor não espera menos do que isso. O Senhor não espera menos do que uma rendição plena da minha vida e da sua vida. O Senhor, ele fez algumas exigências, né, impossíveis ao ser humano de serem atendidas. Mas ele tem o poder de fazer você viver tudo isso, aquilo que ele estabeleceu. Tudo isso. Porque já não é mais você sozinho. Por quê? Porque sem ele nada a gente pode fazer. A gente não consegue obedecer nada se não for com ele. Então, aquilo que ele estabeleceu, por isso que ele falou, se você quiser vir após mim, você morre, você nega a si mesmo, toma a sua cruz e você segue Jesus. Se você quiser, a nós compete o querer, o realizar, o poder de realizar tudo isso, vem do Espírito Santo. Vem do poder de Deus, real. E de verdade, como eu falei ali no início, eu quero já concluir, que nós temos medo. Nós temos medo de abandonar, né, o velho, abandonar esses remendos que a gente faz na nossa vida, porque isso faz parte do nosso controle, isso faz parte do nosso jeito, né? A gente tem essas características, né, de ter tudo sob o nosso controle. E se talvez eu colocar tudo diante de Deus, o que vai ser? O que pode acontecer? Eu não sei se você já teve essa experiência de estar pregando para alguém, conversando para alguém, e essa pessoa, você convidá-la, né, a tomar uma decisão, ou você convidar a pessoa ao batismo, e a pessoa falar, cara, isso aí não dá, isso aí é muito sério. Eu te ouço, eu adoro, eu acredito, né, mas tomar uma decisão, eu não quero. Eu não vou fazer isso agora, porque isso é sério demais. Realmente, é muito sério. É muito sério mesmo. Mas eu tenho certeza que você não quer perder a vida de Deus que você recebeu também. Porque quando Jesus estava ilustrando essa parábola, ele falou que tanto a roupa nova, ela se perde, quanto a roupa velha, ela também se esvai. Ela não resiste à vida de Deus. Então, hoje, o meu convite, na verdade, o convite do Senhor, né, para a minha vida primeiro e para a tua vida, é que você se revista do novo. É que você deixe o velho. O preço, né, o preço do velho, o preço do novo, perdão. O preço do novo é deixar o velho. Se você tem medo, tem um amigo que fala, vai com medo mesmo. Se rende. Na verdade, quanto mais você experimenta esse amor de Deus, o medo também se vai. Porque o amor aperfeiçoado em você, ele vai lançar fora todo o medo que você tem, toda a insegurança. Deixa o Senhor guiar a sua vida. E se existe algo no teu coração, se existem decisões a serem tomadas, não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Esse é o tempo. Esse é o tempo do Senhor. A vinda dele já é chegada. É chegado a vinda do Senhor. Só que também eu quero te dizer, é chegado o reino de Deus para a tua vida. E quando o reino de Deus chega, você só tem um caminho. O caminho para a tua vida é se arrepender. É chegado o reino de Deus
para a tua vida. E o teu caminho é um caminho de arrependimento. É necessário você abrir mão. É necessário você baixar todas as suas armas. Se você tem lutado até hoje, agora eu quero falar algo muito específico. Se você tem lutado até hoje para fazer a vontade de Deus e você não tem conseguido, hoje é o dia de você se render por completo. Você não tem conseguido porque você até hoje tem tentado remendar a vida nova que você recebeu na sua prática antiga. É impossível. Na verdade, quando a gente fala da costura da roupa, das coisas naturais, a gente até compreende. Mas eu rogo ao Espírito Santo nessa manhã que Ele revele as verdades espirituais contidas nessa palavra. Em nome de Jesus, abre mão da sua vida antiga. Abre mão da superficialidade do teu relacionamento com Deus. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele vai corrigir todas as tuas veredas. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia de verdade. Nós cantamos aqui. Confia nele e o mais Ele vai fazer. Não tenha medo, não temas. Ele é contigo. Não te assombres. Ele é o teu Deus. Ele te toma pela mão. Ele te guia. Queremos clamar a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. A gente quer ter o controle. Chegou o tempo de abrir mão do controle. O Senhor tem águas mais profundas para nós. Ele quer que a gente se lance no rio dele e pare de controlar as coisas. Experimente plenamente aquilo que Ele tem para nós. O desejo dele é que a gente viva essa missão que Ele confiou a nós. Plenamente, amando a Ele de todo o coração. Não temas, porque Ele é contigo. Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Se você se lançar a fazer a vontade de Deus, Ele é contigo. Jesus mesmo declarou que o Pai era com Ele. Não tem deixado Ele só, porque Ele faz sempre o que é agradável a Deus. Se você fizer a vontade de Deus, o Senhor é contigo.